Hoje vamos ver aterramento TNCS. E esse é o canal Silveira Envie. Aterramento TNCS. Hoje vou mostrar para vocês como funciona um aterramento TNCS, como vocês vão identificar um aterramento TNCS e como vocês vão estar instalando, como funciona a instalação do aterramento TNCS. Então já vai aí deixando o seu like, compartilha o vídeo na sua rede social, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações. E também, tem Silveira lá no Instagram e também no Facebook. Pode estar deixando aí um comentário no vídeo para mim, que eu sempre respondo na medida do possível, tirando as suas dúvidas ou deixando a sua sugestão. Quer trocar uma ideia comigo sobre elétrica e também tirar suas dúvidas? Me chama lá no direct do Instagram. No Instagram sempre tem aí as novidades e a nossa rotina de trabalho, dando sempre alguma dica diária ou também mostrando aí o nosso dia a dia, beleza? Então, aterramento TNCS, mas que monstro é esse, A gente já viu aqui vários tipos de aterramento e hoje nós vamos ver então o aterramento TNCS, tá? E que não tem aí bicho de 7 cabeças nenhum. E como é que funciona aí o nosso aterramento TNCS? Então, para quem já acompanhou os outros vídeos, a gente tem aí o aterramento funcional, o aterramento de proteção, beleza? E o aterramento funcional é o aterramento que a gente usa para estar melhorando aí o nosso escoamento de energia, o nosso neutro. Então a gente faz um aterramento funcional ao neutro para melhorar esse escoamento de energia. E o aterramento de proteção, como o nome já diz, é para proteger a instalação e proteger os usuários dessa instalação contra os choques elétricos e também contra fugas de energia, beleza? Temos aí então o nosso aterramento TNCS. E como é que funciona esse aterramento TNCS? Quando a gente olha para o nome TNCS, a gente tem aí dois tracinhos separando, o C e o S, tá? E o TN. Quando eu tenho TN, quer dizer que o meu terra e o meu neutro estão juntos. E o que acontece? Após alguma coisa na instalação, por exemplo, eu vou lançar um fio na instalação. Lá na ponta desse fio, eu continuo com o terra e o neutro juntos. Então eles estão comuns ainda. Então eu tenho um aterramento TNC. E aí essa instalação continua. E eu ainda lá adiante vou ter o quê? Uma separação deste terra e deste neutro. Então eu vou ter um S na minha instalação. Seria o aterramento TNS. Juntando tudo isso, o que acontece? Eu vou ter aí um aterramento TNCS. E agora eu vou explicar para vocês como funciona, tá? Lembrando aí então de alguns conceitos básicos, tá? Do nosso aterramento TNC, tá? Então, eu tenho aí o meu PE, que é o proteção elétrica, tá? O meu neutro e o meu PNE, que é o meu neutro, mais a minha proteção elétrica, tá? Ou minha proteção elétrica mais o meu neutro. E eu vou ter aí o meu BEP, que é o meu barramento de equipotencialização principal. E as regras do meu aterramento TNCS, elas valem justamente as mesmas regras do meu aterramento TNC, aonde ele é TNC, e TNS, aonde ele é TNS, tá? Então, juntando tudo, vou ter as mesmas regras. Para mim ter um aterramento TNS, eu preciso estar após o cabo de 10 milímetros quadrados que o meu aterramento TNC me exige. Então, eu vou ter um aterramento TNC até os cabos de 10 milímetros quadrados. Após isso, eu tenho que separar o meu circuito e fazer um TNS. Juntando tudo, novamente, vou ter o que? TNCS, beleza? As regras para o uso do meu DR também são as mesmas. Eu não vou poder separar aqui, o meu aterramento, o meu terra do meu neutro após o meu DR. Eu tenho que fazer essa separação antes de estar passando pelo meu DR. Então essas regras valem para o TNC e aí vão valer para o TNCS. Eu sempre vou falar aqui, TNCS, TNS, juntando tudo, eu vou ter TNCS. Por quê? Porque já vocês vão ver que este conceito de juntar os nomes, juntar globalmente tudo junto na mesma instalação, TNC, TNS,
vai dar aí o nosso TNCS, beleza? Então vimos aí os conceitos aqui do nosso TNCS, tá? As regras que são as mesmas. Então eu tenho aqui o desenho de uma instalação, eu não sou um bom desenhista, né? Sou um bom eletricista, tá bom? Então olha aí, ó. Vamos lá. O que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma torre de transmissão elétrica, né? Aquelas torres grandes aí, geralmente a gente vê na área rural ou nas grandes capitais aí no meio da cidade, são grandes torres, né? Então a gente vê elas bem altas aí, passando lá a nossa transmissão de energia elétrica. Na transmissão de energia elétrica, eu não tenho neutro, porque o que eu tenho lá na transmissão de energia elétrica? Um circuito triângulo equilibrado, tá? Então eu não tenho uso do neutro nesse sistema aqui de transmissão. Eu tenho lá 3 cabos, um sistema triângulo equilibrado, aonde eu não uso neutro e nem aterramento, a não ser aí aterramento para as torres, que é o aterramento de proteção. Mas o circuito em si não usa neutro, então não temos aí neutro no esquema triângulo equilibrado, tá? Nas torres de transmissão aqui que transmitem a nossa energia. Vem lá da geração, né, da nossa usina aí hidrelétrica, da nossa usina eólica, da nossa usina solar, transmissão de energia em esquema triângulo, tá? Pessoal, tem um vídeo aqui no canal mostrando aí para vocês como funciona um sistema trifásico, tá? Basicamente aí é geração, transmissão e distribuição. E depois a carga, né? Então aí, passando pela minha transmissão. Depois que passa pela minha transmissão, onde é que a minha transmissão vai parar aqui, ó? Os meus fios vão parar. Vão parar no meu transformador de potência, tá? O que que acontece? O meu transformador de potência, ele é um transformador rebaixador aqui, ó. Ele rebaixa essa energia elétrica, né, para uma distribuição de energia elétrica, tá? Que é aquele poste que você vê aí na sua rua. Aquele poste onde tem 3 fios bem lá no alto e abaixo dele tem 4 fios. E aí já eu vou estar explicando isso também. Então, da nossa transmissão, eu vou ter um rebaixamento dessa energia elétrica para a nossa distribuição, que são esses 3 fios aqui em cima. Também estão, ó, em triângulo equilibrado, tá? Então aqui, ó, eu vou ter um equilíbrio, triângulo equilibrado, tá? Até aqui, triângulo equilibrado. Eu somente rebaixei a minha transmissão para a minha distribuição em triângulo equilibrado. No sistema de distribuição, eu ainda não estou usando o quê? O meu neutro, tá? O neutro ainda não aparece porque eu tenho um esquema triângulo equilibrado, tá? E agora, o que que vai acontecer? Quando eu chego aqui, ó, no meu transformador aqui, ó, nesse transformador aqui, ó, que é um pouco menor, tá? Também é um transformador de potência um pouco menor aqui, tá? O que que acontece? A energia veio, né, pelos fios e chegou aqui no meu transformador rebaixador da minha distribuição de energia. O que que acontece aqui no meu transformador rebaixador? Eu tinha um sistema triângulo equilibrado, eu vou ter o que? Um sistema estrela. Aqui, ó, estrela. Desequilibrado. Por quê? Por que que meu sistema vira de triângulo equilibrado para um sistema estrela desequilibrado? Porque aqui na minha distribuição eu vou ter a casa do Thiago, vou ter a casa ali do Silveira, do Lucas, do João, né? Que são cargas ao ver da minha instalação elétrica. Então a minha instalação elétrica vê essas cargas, né? Essas casas, a indústria do Zezinho, do Luizinho, do Tio Patinhas lá, ele vê essas indústrias, essas casas desequilibrada, porque eu gasto mais energia, o outro gasta menos energia e o que que acontece? Desequilibra a minha instalação elétrica. O que que eu preciso então para colocar a minha instalação elétrica, estabilizar a minha instalação elétrica? Eu preciso ter uma referência de neutro. Para quando essas energias elétricas chegarem desequilibradas aqui no meu transformador, né? Aqui em estrela, ó, podem notar aqui que eu fiz uma estrelinha no meio. O que que acontece? Eu preciso ter o meu neutro. O meu neutro sai ali, ó,
do meio do meu circuito estrela desequilibrado, tá? E então nasce aí o nosso neutro, tá? O nosso neutro aqui, ó, vai nascer ali. Junto com o nosso neutro, se vocês notarem aqui, eu tenho um nó, né? Uma emenda no meu circuito. Aqui, ó, bem aqui, ó, tá? Eu tenho essa emenda aqui no meu circuito. O que que acontece aqui nessa emenda? Eu tenho o neutro nascendo do meu transformador e o que que eu faço com ele? Eu jogo ele à terra. Coloco ele lá na terra, tá? Lá no meu poste, lá eu vou fazer um aterramento do meu neutro. O que que eu acabei de fazer? Acabei de fazer um esquema TN junto com o meu neutro, tá? Então aqui, ó, meu neutro, um esquema TN, tá? Acabou de nascer o meu neutro, o meu aterramento também de funcional, né? O que que aconteceu aqui com o meu sistema? O meu sistema é um sistema TN, aonde eu tenho o quê? Neutro e terra juntos. Então, eu fiz aqui um aterramento funcional, tá? E o que que eu vou fazer com esse aterramento aqui? Então, meu sistema desequilibrado, tá? Nasceu aqui do meu transformador, na minha distribuição. Então, eu tô jogando esse sistema lá no bairro todo, né? Lá na indústria, na casa. E o que que acontece? Aqui nasceu, tá vindo aqui, ó, o meu neutro, tá? Meu neutro em que? Proteção do circuito e também funcional. Então eu tenho o quê? Um cabo aqui vindo de PEN, tá? Vindo esse cabo aqui. O que que acontece lá na minha casa, na minha indústria? O que que eu preciso fazer lá? Eu preciso equipotencializar este neutro aqui com a minha proteção lá para melhorar a proteção e melhorar a funcionabilidade do meu neutro. Aí o que que eu vou instalar lá? Vou instalar um BEP, um barramento de equipotencialização principal, que está aqui, né? Então aqui, nesse meu BEP, o que que eu faço? Eu vou criar esse BEP e eu vou sair com 2 fios, tá? Para o meu painel CD aqui, beleza? Então vamos lá. Eu tenho um neutro, aonde eu aterro ele, faço um aterramento funcional e pego esse aterramento funcional e jogo lá no meu bairro, né? Na minha distribuição de energia. O que que eu faço quando chega na casa das pessoas aqui, ó, ou lá na minha indústria, na ponta da minha carga, né? A minha carga seria a minha casa lá, o meu equipamento lá dentro da minha casa é a carga instalada, né? O que que eu faço? Eu faço um BEP, eu faço uma equipotencialização, eu junto, tá? Eu junto o meu terra e meu neutro, o meu terra de proteção e o meu terra funcional, né? Aqui junto com o meu neutro. E o que que acontece? Eles vão se dividir após o meu BEP, tá bom? E o que que eu tenho? Vamos configurar lá então. Então saiu aqui um aterramento TN. O que que acontece aqui com esse TN? Ele vem por um fio até o meu BEP. O que que eu tenho aqui até o meu BEP? Eu vou ter um aterramento TNC, porque eu tenho um condutor PEN, um condutor de proteção e neutro, tá? Então, condutor de proteção e neutro é o meu PEN. Configurando o que? Um aterramento TNC. Se eu quisesse colocar uma casa aqui, ó, uma casinha aqui, o que que eu faria com essa casa aqui? Eu ia ter o que? Um fornecimento de energia para essa casa aqui, um fornecimento de aterramento para essa casa, um fornecimento TNC aqui, ó, tá? Mas o que que eu fiz? Eu peguei meu cabo e fui até um BEP, fui mais além com esse cabo. E o que que eu fiz? Eu separei os 2 condutores, tá? Então eu peguei esse condutor e dele eu fiz 2 condutores, um condutor neutro e um condutor de proteção elétrica. Então eu tinha isso aqui e eu separei nisso e nisso aqui. E isso me configurou no quê? A partir daqui, o que que eu vou ter? Um TNCS. Eu vou ter um TNCS. Então, a partir daqui eu tenho TNCS. O que que chega aqui no meu painel? No meu painel tá chegando simplesmente um TNS. Se eu olhar aqui pro meu painel, TNS. Pronto.
esse aqui é o meu aterramento do meu painel, TNS. Qual é o aterramento que eu tenho aqui? TNC. E qual é o aterramento que eu tenho aqui, em toda essa instalação elétrica? Qual é o aterramento? TNCS. Compreenderam? Globalmente falando, a minha instalação é uma instalação de fornecimento de terra TNCS, porque ela tem o TN, passa por um condutor, vem aqui até alguma parte da minha instalação, né? Que eu digo sempre, ó, pode dizer, é o TN, passa por alguma coisinha que é esse hífenzinho aqui, vira C, continua comum, continuam juntos. Passa por alguma coisa, barramento de equipotencialização, ou passa por um outro condutor e lá eu separo eles. O que aconteceu? Configurou um S, está separado aqui o meu PEN, virou PE e N, beleza? Então é assim que funciona o nosso aterramento TNCS. Eu tenho na minha instalação um aterramento TNC que depois vira um TNS. E globalmente falando, eles são um aterramento TNCS, tá? Eu podia falar aqui, ó, eu podia chegar, eu ainda vou fazer esse vídeo na prática, vou chegar aqui com o meu aterramento TNC até aqui o meu painel. Eu não vou ter meu BEP, tá? Não vou ter meu BEP. Eu simplesmente vou chegar com esse condutor aqui diretamente no painel. E o que eu vou fazer aqui dentro do painel? Dentro deste painel, eu vou separar os condutores. E aí, o que vai acontecer? Aqui no meu painel vai estar configurada a instalação de aterramento TNC, tá? Que é o que tem na maioria das casas, aí nas casas mais antigas. Não tem condutor de proteção, tem somente o condutor PEN. E aí, o que acontece? A gente tem que separar esse condutor. Como é que eu faço isso? Posso fazer um barramento de equipotencialização dentro do meu painel ou até mesmo fora dele, para estar separando então esses dois condutores para configurar o que? Um aterramento TNS. No geral, globalmente falando da minha instalação, o que eu vou ter? TNCS. Quando é que eu uso então um aterramento TNC? Por exemplo, eu tenho aí uma instalação 127 volts, tá? Geralmente essas instalações 127 volts fase neutro, elas são ligadas com cabo 10 milímetros quadrado até aí o padrão de entrada. Quando este cabo 10 milímetros quadrado está configurado na minha instalação e ele está aterrado funcionalmente e na proteção, o que eu posso fazer? Posso continuar com ele aqui, ó. Posso continuar com ele sendo 10 milímetros quadrado até dentro do meu painel. Aqui no meu painel eu vou separar os meus circuitos. Lá nos meus circuitos eu vou ter cabo 2,5, vou ter cabo 1,5, vou ter cabo 4 milímetros, vou ter cabo 6 milímetros. E o que vai acontecer? Eu vou ter que estar separando então o meu cabo PEN em N e P. E aí vai configurar o que? TNS. Globalmente falando, né? Desde lá do meu poste até aqui as minhas cargas, o que eu vou ter? TNCS, beleza? Então, quando separa, vira TNS. Quando tá junto, TNC. Tudo junto, quando eu olho para toda a instalação, o que tem? TNCS, beleza? Então é assim que funciona um aterramento TNCS. Você identifica ele pela separação, né? Aonde está essa separação, né, do meu terra, da minha proteção elétrica e do meu neutro, do meu funcional e da minha proteção, beleza? Então o vídeo de hoje aí sobre aterramento TNCS foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido como funciona esse tipo de aterramento. Eu também estou aprendendo aqui com vocês um pouco de aterramento. Isso é pouco passado, né, pra gente. A gente tem que aprender mais em campo como é que funcionam os aterramentos. Aprender lendo a norma NBR 5410. Lá fala tudo que a gente precisa saber sobre os aterramentos, beleza? Então procurem a informação, deixem aí o seu comentário, tá? E as suas dúvidas, as dúvidas de vocês, pode ser as dúvidas de outro colega que também tá com dúvida, beleza? Então,
Se gostou do vídeo, já deixa um like para fortalecer o canal, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais, é muito importante você estar compartilhando o vídeo, beleza? E também, né, se não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder nenhuma de nossas notificações. Eu vou estar deixando mais vídeos do Silveira aí para vocês. Tamo junto!